Vamos chamar aqui no palco da Estácio de Sá o presidente da Souza Cruz, Liel Miranda. Ele vai falar com vocês sobre a importância de conduzir os negócios de maneira ética, fazendo o que é certo. O próprio Liel vai se apresentar e vai dominar o palco aqui para a gente. Liel, fique à vontade, o palco é seu. Está aí. Muito obrigado. Agora tá bom. Bom, boa noite para todo mundo, muito prazer. É realmente uma grande honra estar aqui hoje. Quando nós fomos convidados para participar desse evento, a gente aceitou imediatamente, porque é um assunto muito importante e a Souza Cruz vai ter o orgulho de estar dividindo com vocês a nossa experiência como empresa nessa área que é tão importante para todos nós. Então, queria agradecer ao Douglas, queria agradecer a Estácio pela oportunidade da gente estar podendo dividir com vocês o que a Souza Cruz faz. Como vocês viram no vídeo, eu vou rapidamente falar da Souza Cruz. Depois disso, eu falo do nosso programa de integridade e depois falando um pouco de como a gente mantém esse programa de integridade vivo no dia a dia da empresa. A Souza Cruz é uma empresa internacional, pertence ao grupo British American Tobacco. Esse grupo está no mundo inteiro, nós estamos em 200 países e temos 55 mil colaboradores. Foi fundado há mais de 100 anos e, basicamente, é o segundo maior grupo de tabaco do mundo. E, no Brasil, a Souza Cruz é a subsidiária da BAT. No Brasil, a cultura do tabaco, como vocês puderam ver no vídeo, é muito importante. O país é o maior exportador de tabaco do mundo. Nós temos 150 mil, 160 mil famílias que produzem tabaco em pequenas propriedades no Rio Grande do Sul, no Paraná e Santa Catarina, e além disso nós temos uma fábrica situada em Uberlândia e depois nós distribuímos o nosso produto pelo país inteiro. Então é uma empresa com presença nacional, tem 115 anos que a Souza Cruz opera no Brasil, nós temos quase 6.600 funcionários e atendemos 230, 250 mil varejos e geramos, portanto, riqueza tanto para as pessoas que produzem o tabaco no campo, como para as pessoas que vendem os cigarros nos pontos de venda. A Souza Cruz tem uma estratégia muito simples. A gente quer continuar crescendo, oferecendo os produtos que os consumidores querem comprar. A gente quer transformar a forma de fazer negócio, porque o mundo digital chegou para todos nós, então vender cigarro e distribuir cigarro também precisa passar pela revolução digital. Existe um problema muito sério no Brasil de mercado ilegal. Quase a metade dos cigarros que são consumidos no Brasil são ilegais. Eles vêm do Paraguai ou são alguns produzidos aqui no Brasil e eles não pagam imposto. A tributação do cigarro é muito alta. A gente paga aproximadamente 80% do preço do cigarro em tributos. Então, quando alguém compra uma carteira de cigarros e paga R$10, R$8 vão para o governo e somente 2 ficam para toda a cadeia produtiva. É claro que se você consegue vender produtos sem pagar para o governo, você faz muito dinheiro. E é por isso que o mercado ilegal é tão grande no Brasil e é o maior problema que a gente tem. Então, tudo que a gente faz em termos de engajamento com o governo, com a opinião pública, é para tentar mobilizar o governo e a opinião pública para combater esse mercado ilegal. E, por último, nós levamos muito a sério essa questão de talento, desenvolvimento de pessoas, porque, como todas as empresas, quem faz a empresa são os nossos colaboradores. Então, a estratégia da companhia é muito simples e, para entregar essa estratégia, a gente tenta desenvolver valores e esses valores são muito importantes para nós. Um deles é a inovação, o desenvolvimento de novas formas de fazer negócio. O outro a Souza Cruz tem 80% do mercado formal. A metade dos cigarros são informais, são contrabandeados, mas daqueles que são vendidos legalmente no Brasil, a Souza Cruz tem 80%. Então, nós somos absolutamente líderes no mercado brasileiro e a gente gostaria de manter essa liderança. Nós também nos vemos como uma empresa visionária. A Souza Cruz sempre teve, nesses 115 anos, uma história de inovação, uma história de vanguarda em todas as áreas. Para vocês terem uma ideia, a Souza Cruz foi a primeira empresa que ofereceu creche para os funcionários
Estou falando de coisa de 100 anos atrás, numa época em que o Brasil era fechado para as inovações e o mundo digital. A Souza Cruz já fazia no Brasil um computador portátil para os funcionários poderem usar. Então, sempre teve essa visão muito visionária. E o último elemento da nossa cultura é a responsabilidade. E a gente leva esse negócio de responsabilidade muito a sério, e talvez alguns de vocês estão pensando em empresa de cigarro e responsabilidade, mas a gente acredita que dentro de um produto controverso, um produto que tem e reconhecidamente oferece riscos para os consumidores, a gente tenta operar da forma mais responsável possível. Então, dentro desse músculo, dentro desse valor de responsabilidade, é onde a gente leva governança, onde a gente leva compliance muito a sério. E aí, a gente leva compliance e governance muito a sério em todas as áreas. Com os nossos funcionários, por exemplo, nós temos um indicador interno, que é uma pesquisa interna dos funcionários, onde 89%, 90% dos funcionários se sentem enganjados com a empresa, se sentem motivados para continuar trabalhando na empresa. Nós ganhamos agora, recentemente, o prêmio do Top Employer. Eu não sei se vocês conhecem, é basicamente um instituto que faz uma auditagem nas empresas para avaliar a qualidade da gestão de recursos humanos. E a Souza Cruz foi eleita a melhor empresa no Brasil, número 1 no Top Employer. Então, com os funcionários, a gente leva muito a sério essa questão de responsabilidade, compliance, integridade. Em relação aos nossos consumidores, como eu disse antes, apesar da gente vender um produto controverso, a gente tenta fazer isso da forma mais responsável possível. Então, absolutamente, nós somos muito claros a respeito dos riscos associados a fumar. Não existe nenhuma comunicação da Souza Cruz onde a gente não deixe isso muito claro. Todos os nossos produtos contêm todas as informações ditadas pelo governo e por todos os órgãos reguladores. E a gente não acredita que o nosso papel é influenciar as pessoas a consumirem o nosso produto. O nosso papel é, para as pessoas que escolheram consumir o produto, nós deveríamos oferecer o melhor produto possível e, portanto, ser o líder de mercado. Então, a gente tenta manter a integridade e a responsabilidade, apesar de estar trabalhando com um produto controverso. E, por último, vocês viram no vídeo essa questão com os produtores rurais, porque nós temos 27 mil famílias que produzem tabaco somente para a Souza Cruz. E, claro, que tem toda uma questão de trabalho infantil, de uso de agrotóxicos, de respeito ao meio ambiente, e a Souza Cruz leva tudo isso muito a sério. Nós somos certificados pelo governo, certificados por todas as agências reguladoras, de que a cultura do tabaco, a produção do tabaco, não gera nenhum impacto negativo no meio ambiente, não usa trabalho infantil, não tem uso de agrotóxicos que vão acabar degradando o meio ambiente. E, por último, a ética e a responsabilidade e a integridade em fazer negócios. Nós fomos eleitos agora, é um prêmio oferecido pela Controladoria Geral da União, do Ministério da Transparência. Eles foram mais de 300 empresas que aplicaram para esse prêmio, 375, e eles escolheram apenas 23. E a Souza Cruz foi uma dessas empresas. Nós ganhamos o Proética 2017, que é a certificação pela Controladoria Geral da União sobre as empresas consideradas éticas no Brasil. E essa é também uma auditoria feita pela Controladoria Geral da União, que avalia todos os procedimentos da empresa. Então, ética, integridade, responsabilidade, a gente vê na Souza Cruz no sentido amplo. Não são simplesmente os processos, os controles, a governance, as políticas. A gente vê isso como em tudo que a gente faz. Agora, para garantir que isso aconteça no dia a dia, porque é muito fácil e é muito bom falar disso conceitualmente, mas como é que a gente garante que 6.600 funcionários vivem e trabalham perante e embaixo da mesmos preceitos? Então, a gente tem um programa muito estruturado, porque nós estamos em todos os municípios brasileiros, vocês viram no vídeo, do Oiapoque ao Chuí, distribuindo produtos, nós temos fábricas, nós temos muitas oportunidades ou muitos riscos para que as pessoas façam coisas que não estão dentro da política de governança, integridade e responsabilidade da empresa. Então, a gente precisa ter um programa estruturado para evitar que desvios aconteçam. E é basicamente disso que eu vou falar daqui para frente, para dar para vocês uma ideia de como é que a gente trata dentro da Souza Cruz. O programa de integridade da Souza Cruz, ele começa tentando
adequar a empresa para a situação externa, para o ambiente externo. Vocês devem imaginar que desde há 20 anos atrás, as políticas têm mudado, os governos têm levado ética, transparência, governança, responsabilidade das empresas muito mais a sério. Aqui tem apenas 2 exemplos, porque nós somos uma empresa britânica e temos subsidiária nos Estados Unidos, mas esses são referências mundiais de legislação sobre como as empresas deveriam se comportar do ponto de vista de corrupção pública, privada, do ponto de vista de responsabilidade das empresas, controles que as empresas deveriam ter, e tudo isso afeta a nossa operação como uma empresa subsidiária de uma empresa britânica com um negócio nos Estados Unidos. No Brasil, isso tem também evoluído. O Código Penal já falava disso, depois, na década de 90, a Lei da Improbidade Administrativa e, mais recentemente, nos últimos 5 anos, a Lei Anticorrupção, que é o arcabouço jurídico que levou o Brasil a viver a realidade do mensalão e da Lava Jato. Então, o Brasil está vivendo, talvez, um momento de maturidade na legislação em relação à governance e responsabilidade. E a Souza Cruz, como uma das maiores empresas do Brasil, não podia não reagir a isso, não podia não se preparar para estar, de fato, observando todos esses requerimentos legais. Então, o programa foi desenvolvido e ele tem, basicamente, 6 pilares. Eu vou passar por cada um deles para ilustrar como é que isso acontece na vida real. Então, o primeiro deles, que são os procedimentos proporcionais, são os códigos, são as políticas que a empresa tem. Então, vocês devem imaginar, uma empresa grande, nós tínhamos milhares de procedimentos, políticas, manuais, isso foi tudo revisto, foi feito um grande programa de simplificação e nós saímos de um número muito grande de políticas para apenas 12 códigos de regulação, nós saímos de mais de 1.300 procedimentos e manuais para um número muito menor e tudo isso foi comparado com outras empresas que tem programa de ética e compliance. Então, nós tentamos adequar todos os nossos procedimentos, manuais, políticas, para aquilo que tinha de mais moderno no mercado. Isso está tudo disponível para todos os nossos funcionários, então está disponível na nossa intranet, no nosso site, porque isso não se aplica apenas aos funcionários da Souza Cruz, também se aplica aos terceiros, aos fornecedores que fazem negócio com a Souza Cruz. E tudo isso é disponibilizado para os funcionários e, mais do que disponibilizado, esse vídeo que vocês viram é o vídeo que nós usamos na indução dos novos colaboradores. E todos os novos colaboradores passam por um treinamento e passam por uma indução no programa de integridade. Então, esse é basicamente o primeiro pilar do programa, que é definir as regras do jogo. Todo mundo entende como é que a Souza Cruz faz negócio, como é que as pessoas deveriam se comportar. O segundo pilar, que é a comunicação. Esse programa tem alguns anos, mas todos os anos a gente faz uma grande campanha de comunicação na empresa inteira, para refrescar e para relembrar para todo mundo a importância que integridade e governança e responsabilidade tem para a empresa. E aí é só o exemplo da última campanha que foi feita e nós utilizamos todos os veículos internos de comunicação que nós temos para divulgar num determinado período, para que todos os funcionários sejam lembrados. Do mesmo jeito que a segurança do trabalho tem a CIPAT, que é a Semana de Prevenção dos Acidentes do Trabalho, nós também temos o período, a semana, que a gente faz a campanha de comunicação de integridade e compliance. O treinamento que é feito, e isso se aplica a todos os nossos funcionários, tem o treinamento online, que é disponibilizado para a grande maioria da população, e tem o treinamento face-to-face, o treinamento presencial, que aí é feito nas várias unidades, muito mais focado para os gerentes e para as pessoas que têm responsabilidade de treinar suas equipes. Mas nós garantimos que todos os funcionários da Souza Cruz receberam a mensagem da importância, como é que funciona e o que se espera que essas pessoas façam no dia a dia. E aí tem, basicamente, exemplos da comunicação, todos os veículos que nós usamos para comunicar. Essa comunicação e esse treinamento é customizado. Como nós temos pessoas que trabalham
orientadores agrícolas, nós temos vendedores, trabalhadores na fábrica, nós temos pessoas que trabalham no escritório. Esses exemplos são feitos com casos reais. Então, a gente pega casos de compliance ou quebra de compliance em cada uma dessas áreas, transforma aquilo num exemplo e usa isso para treinar as pessoas. O que você faria nessa circunstância? E as pessoas têm que responder, e de acordo com as respostas, você consegue imaginar se elas estão entendendo os princípios de compliance, de governance. Então, esse é um treinamento, é o mais real possível que a gente pode dar para todos os funcionários. O terceiro pilar, que é como a gente avalia riscos na empresa, porque uma empresa que tem essa capilaridade, a gente tem riscos associados em muitas coisas que a gente faz. Então, tem todo um processo de risco. Tem um risco, a avaliação de todos os riscos do nosso negócio, que é feito por cada unidade. Isso é feito 2 vezes por ano, para que a gente possa estar focando naquelas áreas onde pode haver algum desvio. Só para dar um exemplo, nós temos 80% do mercado. Nós temos, portanto, a responsabilidade, como líderes do mercado, nós temos a responsabilidade de não fazer abuso de dominância. Nós temos a responsabilidade de não fazer nada que prejudique os nossos competidores, porque seria injusto com uma empresa de 80% tentar tirar um competidor. Então, esse é o tipo de risco de negócio que as pessoas da área comercial capturam, e a gente revê isso 2 vezes por ano, todos os procedimentos. Nós temos, como eu disse antes, nós temos esse problema do mercado ilegal. Então, é claro que a gente vai a Brasília e a gente conversa com o governo para explicar para o Ministério da Justiça, para o Ministério da Segurança, que alguma coisa precisa ser feita. Esse cigarro, a maioria vem do Paraguai, então tem que controlar a fronteira. Então, esse é um outro risco que a gente tem que garantir, que essa relação com o governo é transparente e é simplesmente baseada no interesse público, não tem nenhum benefício para nenhum dos desenvolvidos, e por aí vai. Então, para cada uma das áreas de negócio, nós fazemos a relação dos riscos e tem as ações que a gente precisa fazer para mitigar os riscos. Depois a gente faz, a cada mês, a garantia que não tem, que é a segregação de papéis, que não tem a mesma pessoa que pode fazer um pedido e aprovar o pagamento e depois dar baixa na nota fiscal. Então, esse tipo de segregação de papéis para garantir que não tem ninguém que possa fazer qualquer desvio nos processos. Então, nós temos uma série de processos de controle de risco para garantir que aquilo que a gente falou, que eram as políticas, que aquilo que a gente treinou, está acontecendo em todas as áreas de negócio. Tem uma outra coisa que a gente faz, que são as due diligence, porque, como eu disse, isso não se aplica somente aos funcionários, também aos fornecedores. Então, nós fazemos um código de conduta para qualquer um que faça negócio com a Souza Cruz. E esse código de conduta faz parte do contrato que nós assinamos com todos os fornecedores. E nós fazemos auditoria. E em caso de que a gente descubra que algum fornecedor está fazendo alguma coisa que não deveria ser feito, ele é imediatamente excluído e não pode mais vender para a Souza Cruz. Então, através disso, a gente evita que a gente tenha fornecedores fazendo coisas que a Souza Cruz não faria. Tem muitas empresas que acabam tendo problema de compliance, problema de governança, não pelo que eles fazem, mas por não tomar cuidado com quem eles fazem negócio e o que os fornecedores estão fazendo. A gente vai ao ponto de fiscalizar o que os fornecedores estão fazendo. A outra parte que a gente faz, que é o monitoramento e revisão do processo, uma vez por ano, todos os funcionários, principalmente os gerentes, têm que assinar que eles estão conscientes quais são o código de conduta da empresa. E eles assinam, inclusive reportando se eles têm conhecimento de alguma área que exista de fragilidade. Tanto pessoal, se a pessoa tem algum risco que ele pode estar infringindo o código de ética, ou se ele tem conhecimento que outras pessoas podem estar infringindo o código de ética. Isso a gente faz uma vez por ano, associado com aquela campanha de educação, para garantir que existe um comprometimento de cada um dos colaboradores com o código de ética da empresa. Então, a gente tenta manter isso muito vivo no dia a dia das pessoas. E
o último pilar, que é o comprometimento da companhia para que isso seja uma coisa importante para o negócio e uma coisa que realmente as pessoas percebam que não é simplesmente discurso, mas a gente vive isso na prática, a gente tem a ouvidoria. Então, é um canal de comunicação disponibilizado para absolutamente todos os funcionários, para todos os fornecedores, para qualquer um que tenha relação com a Souza Cruz. Ele é um canal terceirizado para garantir que a gente não manipula a informação. Então, todas as pessoas que entram em contato com esse canal podem fazer de forma anônima, podem escolher de fazer de forma anônima. Essa denúncia é capturada por essa empresa terceirizada e depois é passada para a Souza Cruz para que a gente possa, então, investigar e tomar as providências necessárias. Esse é um canal vivo, que está aberto para todas as pessoas e que todas as denúncias que chegam, a gente tem uma responsabilidade de apurar até 30 dias. Então, em menos de 30 dias, a pessoa que fez a denúncia deve receber uma resposta e até 30 dias a gente tem que tomar as providências para resolver o problema que foi levantado. A gente tem, essas denúncias chegam, então, para um comitê formado pela área de RH, segurança jurídica da empresa, eles avaliam, fazem as investigações e tudo aquilo que tem veracidade, que tem de fato algum fundo real, isso é levado para um comitê de integridade, que é a diretoria da empresa. E nesse comitê de integridade é quando a gente toma as decisões do que fazer. A gente recebe, em média, 20 a 30 dessas ligações, dessas e-mails e reclamações por mês. A gente consegue resolver todos eles em menos de 30 dias. Tem algumas exceções, mas muito pontuais. A maioria deles é resolvida em 30 dias. E as consequências são, às vezes, de que um determinado colaborador tem um problema individual de compliance, governance, e que a gente toma as medidas, e algumas vezes é que a empresa precisa melhorar algum processo, algum procedimento para ficar ainda mais garantido o que a gente falou. Então, qualquer contradição entre o que a gente falou de política, de procedimentos com código de conduta e qualquer coisa que esteja acontecendo no mundo real que não se adeque e vem através desse canal, em 30 dias a gente resolve e reporta para a pessoa que fez a denúncia o resultado. Pode ser que apuramos e chegamos à conclusão que não se aplica, ou sim apuramos e essas são as providências que estamos tomando. Esse programa de ouvidoria tem, eu diria que é a alma do programa de compliance, porque se nós tivéssemos revisto as políticas, feito a comunicação, o treinamento e tudo mais, mas não tivesse disponibilizado o programa de ouvidoria, talvez isso seria aquela coisa que nas empresas todo mundo faz e coloca na parede, todo mundo fala que é importante, mas não está na vida real. Como isso está disponível e as pessoas usam, isso passa a ser parte dos procedimentos da empresa no dia a dia. Então, basicamente, eu acho que, muito rapidamente, para dar para vocês uma visão de como a Souza Cruz opera em relação a compliance, integridade e ética, isso é um programa que a gente tenta fazer que pertence a todos os funcionários. Isso não é um programa da empresa, isso é um programa das pessoas. A gente quer e a gente acha que a gente consegue que os funcionários se sintam orgulhosos de trabalhar numa empresa que preza pela ética, que preza pela governance, que preza pelo compliance. Então, basicamente um programa que permite que os nossos funcionários possam operar no dia a dia do trabalho deles com liberdade, porque eles sabem o que eles estão autorizados a fazer, eles sabem a forma como eles têm que atuar, mas ao mesmo tempo com responsabilidade, porque eles sabem que a empresa e o programa de ouvidoria está observando tudo o que está acontecendo. Acho que a professora Daniele falou, hoje a gente vive num mundo transparente. A imagem que nós usamos na Souza Cruz é que tudo que a gente escreve, tudo que a gente faz e tudo que a gente fala, a gente tem que aceitar que pode estar no Facebook, ou no LinkedIn, ou no amanhã. Então, a gente tem que garantir que tudo isso é feito de acordo com o código de ética, com a responsabilidade que a gente acredita. Não dá para ter o código de ética, os procedimentos, as políticas, tudo muito formal
e, na prática, na vida real, a empresa ou os seus funcionários agirem de forma diferente. Por isso que esse programa de ouvidoria e por isso que essa necessidade de manter o programa vivo quase que no dia a dia de todo mundo. Então, é muito importante o programa de ética, de governança e de responsabilidade, mas não é uma coisa isolada, não é uma coisa do departamento de compliance, é uma coisa de todos os funcionários. Dá para o funcionário a segurança de atuar sabendo que ele está atuando dentro dos preceitos éticos da empresa. E é importante para a empresa, porque nós sabemos que tem 6.600 pessoas, 6.590, porque tem 4 ou 5 aqui hoje, mas tem 6.600 pessoas lá, todos os dias, fazendo coisas, fazendo negócio em nome da Souza Cruz. Então, nós temos que ter certeza que essas pessoas estão operando de acordo com os códigos de ética da empresa. Então, é muito importante, não é um departamento dentro da Souza Cruz, é um programa, não é uma campanha, é uma coisa que existe todos os anos e a gente mantém vivo. Então, é isso. Eu queria, acho que rapidamente dar para vocês a experiência de como a Souza Cruz opera. A gente, talvez antes de abrir para perguntas, eu acho que nós temos tempo para perguntas. Antes de abrir para perguntas, eu só queria fazer um pequeno comercial. A Souza Cruz fica aqui no Rio de Janeiro, a nossa matriz, e nós temos um programa de estagiário. Então, qualquer um que esteja interessado em ingressar na Souza Cruz, por favor, Como? Até 19 de abril, o programa de estagiário está aberto e vocês podem se inscrever. Então é isso, esse é o programa de integridade da Souza Cruz. Obrigado. Como nós temos tempo, nós vamos abrir para perguntas. E diz o nosso amigo que está cuidando da gravação, que eu não lembro o nome dele. Como é que o senhor chama? O senhor Mário. Diz que tem que falar no microfone. Então, vou passar aqui para a Michele. E quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, ela leva o microfone até lá. Já tem um rapaz. Boa noite. De antemão já agradeço aí a presença do senhor com essa palestra enriquecedora. Meu nome é Victor Ramos, eu sou aluno de Direito aqui na Estácio. Eu tenho uma curiosidade. Os mais jovens provavelmente não vão lembrar, eu tenho 38 anos, então eu acompanho há um bom tempo o trajeto da Souza Cruz e eu sempre me perguntei, a Souza Cruz não se acha, às vezes, agredida em seu direito jurídico, até pelo tema da ética, porque, como o senhor mesmo citou, existem várias coisas que são requisitadas para a venda do cigarro, exposições de fotos de um pulmão necrosado, todas as letras lá dizendo todos os males, e aumento intermitente dos valores para desencorajar. E, no entanto, o cigarro é considerado apenas um vício, que não altera a percepção sensorial ou motora. Nunca foi visto um motorista que tenha matado alguém enquanto fumava. A bebida alcoólica, eu bebo. A bebida alcoólica, no entanto, não pedem que tenha fotos dizendo que faz mal para o fígado, não informam nas bebidas alcoólicas que ela gera doença do alcoolismo, que é considerado doença. Existe até categoria no nosso direito penal abrangendo para aquela pessoa que faça um homicídio que esteja alcoolizada. Ou seja, é uma perseguição, a meu ver, e eu me pergunto se a Souza Cruz também não teve em algum momento uma visão dessa, estou sendo perseguido, como é que eu posso isso e o outro ali não? Cadê? Bota umas fotinhas ali para também. Bom, eu acho que é difícil dar uma resposta mais objetiva para isso, porque trabalhando na empresa e conhecendo a empresa, e eu trabalho há 25 anos na Souza Cruz, e trabalhando na empresa há 25 anos, você descobre que, sim, é um produto que tem risco, sim, é um produto controverso, mas que a Souza Cruz tenta fazer isso da forma mais responsável possível em tudo que a gente faz. Eu tentei dar
exemplo, porque a gente não olha a ética, governança e compliance como uma coisa imposta pela lei, como uma coisa que agora é importante porque tem a Lava Jato, ou porque essa é a moda, agora está na moda fazer. A gente olha porque a gente acha que é assim que faz negócio, e a gente tem feito negócio assim há 115 anos, e se não fosse por isso, a gente não estaria com 80% de mercado há 115 anos no Brasil. Então, emocionalmente, sim, a gente sente que tem uma desproporção entre a regulamentação para o nosso produto versus outros produtos que também são controversos, que também têm riscos e tudo mais. Mas, na prática, esse é o que está aí, é o que o governo requer que a gente faz. Então, no fundo, o que isso faz é que isso só aumenta a nossa responsabilidade, só aumenta a nossa necessidade, a nossa quase que obrigação de levar ética, governance, compliance ainda mais a sério. Porque se tem uma empresa onde as pessoas já partem com um preconceito muito grande, é a nossa. Então, qualquer coisa que a gente faça tem que ser positivo, não pode ser ainda mais negativo. Então, a gente pode conversar sobre o quanto isso é injusto ou justo, mas na prática é o que existe. A gente aplica a lei, a gente segue absolutamente todas as regras e, mais do que isso, como eu tentei mostrar, a gente leva integridade, compliance muito a sério na empresa, em todas as áreas, com os 6.600 funcionários. Eu estou aqui falando desse programa, mas, na verdade, essa apresentação podia ter sido feita por muitos dos meus colegas na Souza Cruz, porque esse é um programa que existe na vida do dia a dia das empresas, da empresa, e a gente continua lá treinando e falando. Olá, boa noite. Meu nome é Caio. Eu tenho, na verdade, duas perguntas. A primeira, a Souza Cruz trabalha com material importado? Sim, a gente importa algumas das nossas matérias-primas, mas eu diria que 95% é produzido no Brasil, porque cigarro é um produto muito simples, é basicamente o fumo e papel. É isso que é cigarro. Então, a gente colhe o fumo no Brasil, faz a embalagem e vende. Por que a primeira pergunta? Porque eu trabalhei durante 2 anos numa multinacional que trabalhava com bens de consumo, onde 70% do material era importado, e existia um setor de compliance que trabalhava muito com o anti-bribery em relação a oficiais da Receita, no caso de atraso, né, de material quando havia a importação. Então, carregamentos que paravam aqui no Porto do Rio e ficavam, às vezes, dias, semanas ali. Então, existia um forte controle para que não houvesse pagamento de propina, né, para esses oficiais, para a liberação mais rápida. Eu queria saber como é que a Souza Cruz lida com esse tipo de situação. Esse é um bom exemplo, mas é só um exemplo. Isso você pode falar do guarda de trânsito que multa o carro quando ele estaciona para entregar o cigarro na esquina da padaria e o funcionário da Souza Cruz talvez peça para o cara não multar. A probabilidade de algum evento lá embaixo, na cadeia, onde não são os diretores da empresa, lá embaixo, um evento no dia a dia, que o funcionário acredita que ele está fazendo aquilo para fazer a empresa para o melhor da empresa, mas, na verdade, ele está cometendo um crime, é enorme. E esse seu é um exemplo, a exportação ou importação ou exportação. Porque a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, em muitos países, esse processo da aduana toma muito tempo. Mas, se você precisa de uma licença do governo e você aplica por uma licença, essa licença pode demorar 180 dias. E pode ter alguém, um funcionário um pouco mais comprometido, que acredita que se eu conseguir que esse funcionário público me dê essa licença em 90 dias, é bom para a empresa. E talvez ele não tenha noção de que algumas coisas ele não pode fazer para conseguir em 90 dias. Por isso que quando a gente fala de integridade, compliance, governance na Souza Cruz, a gente fala de 6.600 pessoas. Porque não basta que a diretoria ou a gerência da empresa tenha consciência, conhecimento e até atue de forma ética. É importante que você garanta que todo mundo na sua empresa está fazendo isso, o que é um desafio enorme. Então, a gente saiu já de uma fase onde a gente acreditava que
Vamos treinar os gerentes e vamos garantir que os gerentes estão prontos e eles vão fiscalizar os funcionários, porque o gerente não está lá todos os dias em todas as operações. E a gente passou para esse modelo onde, não, ética, governance, o programa de integridade é de todos os funcionários têm que saber. Por isso, porque às vezes o funcionário, na melhor das boas intenções, acha que está fazendo uma coisa que é um jeitinho, mas é um crime. E esse crime, com a atual legislação, não é dele, é da empresa. E aí eu posso acabar na cadeia porque alguém resolveu acelerar o processo numa licença qualquer de forma inadequada. Ok, obrigado. Mais alguém? Acho que você precisa do microfone. Boa noite, meu nome é Cristina. Eu gostaria de saber como chegam a vocês as denúncias de alguma conduta que infringe a lei, enfim. É só através da ouvidoria ou existem outros canais internos, inclusive, para conhecimento desses fatos? Bom, a maioria pela ouvidoria, porque antigamente não existia ouvidoria e aí vinha de todas as formas, carta anônima, e-mail anônimo, mas depois que a gente instalou a ouvidoria, esse nome Fale e esse logo e essa coisa, a gente deu, as pessoas responsáveis por ele estão até aqui hoje, eles deram um tom de campanha de comunicação. Então as pessoas gostaram desse negócio. Hoje em dia, qualquer funcionário brinca, não faz isso que eu vou ligar para o Fale. Sabe aquelas piadas às vezes de... Então, essa coisa de ligar para o Fale virou linguajar de todo mundo. Então, agora é muito difícil que a gente receba. Eu ainda recebo, de vez em quando, um e-mail anônimo, porque alguém resolve que eles preferem escrever direto para o presidente e reclamar que alguém está fazendo alguma coisa errada. Mas é uma exceção. A gente recebe em média de 20 a 30 por mês, que é mais do que um por dia, e todos eles, e são de várias razões, desde as coisas mais básicas, do que o meu gestor me pediu para fazer alguma coisa que eu não acho correta, e a gente vai descobrir aquilo, na verdade, até coisas de fato concretas de que alguém estava fazendo alguma coisa que não deveria, e a gente toma as providências. Mas porque a gente construiu a marca Fale de forma tão lúdica, isso hoje toma quase, eu diria, 99% das reclamações. Obrigada. Liel, parabéns pela apresentação. Achei excelente o programa de compliance. Mais um exemplo de que o Brasil dá certo, né? Existem empresas comprometidas com a ética e integridade. Agora, a minha dúvida é saber como, em relação a essas denúncias ligadas à alta direção, ou conselho, como é que vocês tratam essa governança dentro da Souza Cruz? Tá? Bom, boa pergunta. A gente tem grupos salariais, né? Então, até um determinado grupo salarial, que são as pessoas que reportam para nós, a empresa terceirizada passa para a Souza Cruz. E aí o nosso departamento de investigação investiga e a gente toma as decisões. Tudo aquilo que toca a alta direção ou a gerência sênior, pessoas que reportam para nós, as pessoas que reportam para mim ou as pessoas que reportam para eles, não vem para a gente, vai para a BAT, globalmente. Então, tudo aquilo onde eu posso ter interesse pessoal, proteger meu funcionário, ou o diretor pode ter interesse pessoal de proteger o seu próprio funcionário, ou se proteger, a gente não fica sabendo, a empresa terceirizada passa para a nossa controladora e o departamento de compliance da BAT, então, faz a investigação e toma as providências. Até agora não tivemos nenhum, eu gostaria de reportar, mas se acontecer, seria dessa forma. Tá bom? Você tem uma pergunta? Boa noite. A gente vê, assim, pela internet a gente pesquisa, eu tenho o costume de pesquisar as empresas que testam ou não em animais. E eu gostaria de saber a respeito da Souza Cruz, como que vocês fazem esse teste de qualidade, se vocês utilizam teste em animais para testar o produto de vocês? Bom, eu estou muito feliz de dizer que não. A gente fazia, como todas as outras empresas, há 10 anos atrás. A Souza Cruz e não sei se você viu, nós temos um centro de desenvolvimento de pesquisas aqui no Brasil. Nós desenvolvemos cultura de células.
Então, na verdade, todos os nossos testes e pesquisas não usam animal e não usa ser humano, usa cultura de célula, e essa é uma dos grandes desenvolvimentos da nossa área de pesquisa e desenvolvimento. Ah, parece que tem uma pergunta lá atrás. Douglas, você avisa a hora aqui. Tá. Liel, boa noite, parabéns pela sua palestra. Eu queria entender um pouco mais. O produto da Souza Cruz tem 80% de imposto. Então, assim, do ponto de vista do contrabando, é um crime que compensa. Assim, você vender um produto que ele custa R$10, 80% é imposto. Se você vender sem imposto, não tem estratégia de marketing que vai fazer o seu produto vender melhor. Como é que vocês atuam? Porque isso é uma prática danosa para o negócio de vocês. Como que vocês atuam? Como é que vocês agem com relação... Porque esse controle depende basicamente dos governos. Exato. Como é que é isso? Esse é um bom exemplo de como esse programa de ética, compliance é importante. A tentação é você querer fazer alguma coisa. E nós sabemos que no Brasil, infelizmente, alguns entes públicos se movem mais ou menos dependendo da motivação que ele pode receber, algumas delas ilícitas. Então, é claro que se você pudesse influenciar as agências de polícias, né, as várias polícias, e influenciar o governo para atuar contra isso, é claro que a gente acredita que o resultado seria melhor do que o que a gente tem hoje, que é metade do cigarro bandido no Brasil é contrabandeado. Mas, infelizmente, a gente não pode fazer, ou infelizmente ou felizmente, a gente não pode fazer nada que seja contra os nossos códigos de conduta. Então, a única coisa que a gente faz é divulgação para a opinião pública. Vocês já tiveram oportunidade, eu espero que sim, a gente tenta fazer com que as pessoas entendam que o contrabando não é um crime sem vítima. Quando a pessoa compra um cigarro contrabandeado, ela está financiando o crime organizado. Esse crime organizado é o mesmo que traz droga e armas. Essas drogas e armas é a mesma que gera o crime na vizinhança onde ela mora. Então, o contrabando de cigarro é um problema social, de polícia e econômico, porque tira arrecadação. A Souza Cruz é a maior contribuinte de IPI. O governo federal perde, por ano, 10 bilhões de reais de impostos por causa desses 50%. A gente paga 10%, se a gente tivesse a outra metade do negócio que está na mão do contrabando, a gente estaria pagando 20, 10 bilhões de reais. A gente tenta divulgar tudo isso, mas é aí que a gente para. A gente para no ponto onde a gente faz engajamento com o governo para explicar isso para eles, faz engajamento com a mídia para garantir que a mídia reporte isso nos vários veículos de comunicação e para aí. Se o governo vai agir ou não, tem que ser através da mobilização popular, tem que ser através da mobilização da consciência pública. Não pode ser porque a gente vai conseguir algum tipo de prioridade que seria conseguida de forma menos ética. Então, esse é um bom exemplo, onde a empresa tem um problema seríssimo. Para dar uma ideia para vocês, esse negócio do contrabando basicamente obrigou a gente a fechar uma fábrica. Nós tínhamos 2 fábricas, fechamos uma. Esse negócio do contrabando fez a nossa rentabilidade cair pela metade nos últimos 5 anos, e por aí vai. O governo brasileiro está perdendo 10 bilhões de reais. Você vê, o Rio de Janeiro gasta 10 bilhões de reais em segurança. Podia dobrar o investimento em segurança no Rio de Janeiro. Todos esses problemas são enormes, e eu vou todos os dias para a empresa, não só eu, todos nós vamos todos os dias para a empresa, e nós sofremos muito por isso. Mas não é o suficiente para fazer com que a gente cruze a linha da ética e ofereça nada para nenhum policial, para nenhum juiz, para nenhum... Porque a gente sabe que se a gente começar a fazer isso, você sabe como começa, mas você não sabe onde termina onde vocês viram as fotografias ali, termina na cadeia. E a gente não quer ir lá. Então, é um bom exemplo de um problema fundamental para o negócio, onde a gente se mantém correto no que é ético, no que faz parte da nossa integridade, apesar de estar destruindo a metade da companhia e apesar de estar tomando a metade da arrecadação do governo brasileiro. Mas a gente não passa da linha de influenciar publicamente a opinião pública.
Boa noite, meu nome é Marcela. E eu queria fazer uma pergunta. A nicotina é uma substância que vem no tabaco, no fumo, e, segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 50 doenças são causadas pelo tabagismo, inclusive o câncer. Como vocês se sentem sabendo que milhões de pessoas morrem todo ano com o tabagismo? Como eu disse, são duas coisas. A primeira é, o produto tem risco. Da mesma forma que dirigir alcoolizado tem risco, da mesma forma que usar arma de fogo tem risco, da mesma forma que as empresas que vendem combustível estão poluindo o planeta e têm impacto ambiental. Então, é um produto que oferece risco. Como a gente se sente é sendo responsável na forma de comercializar esse produto. Então, como eu expliquei, a gente segue todas as regulamentações do governo. O cigarro é o produto que tem maior regulamentação. Não tem nada nesse produto que não seja determinado pelo governo. Como a gente faz a embalagem é determinada pelo governo. O que tipo de produto a gente pode usar, ingredientes, é determinado pelo governo. Como a gente comunica o produto é determinado pelo governo. Então, a gente segue todas as regulamentações e a nossa regulamentação, como o seu colega explicou, é uma das maiores que existe no mercado. Você não vai encontrar a mesma para produtos como a bebida, para produtos como medicamentos, que muitas vezes são viciantes. Então, como a gente se sente é basicamente, sim, é controverso, sim, tem risco, sim, a gente atua da forma mais ética possível e a gente acredita que os adultos fazem a escolha de fumar e eles, bem informados do risco, eles têm o direito de fazer essa escolha. A gente não acha que é o nosso papel ou do governo dizer para os adultos o que eles podem ou não fazer com a vida deles. Tem que informar e tem que evitar que qualquer coisa antiética aconteça. Por exemplo, a história do contrabando não segue nada disso que eu falei. Metade do cigarro no Brasil é consumido com produtos que o governo não sabe o que tem dentro. Que a embalagem não tem as fotografias horrorosas que tem aqui. São produtos que são vendidos na porta das escolas a metade do preço do nosso. Portanto, crianças ou menores têm muito mais acesso do que quando eles têm que ir numa padaria ou numa loja de conveniência comprar e pagam muito mais caro. Então, metade do consumo é feito de forma não ética. Agora, tudo aquilo que a gente vende é feito da forma mais ética possível. Mas a gente absolutamente entende que tem o papel de informar os riscos. E é por isso que, se você pegar a nossa embalagem, metade da embalagem é a marca, a outra metade é a advertência. Boa noite a todos. É só para avisar que encerra aqui com a última pergunta. Tá bom. Boa noite. Meu nome é Jean, eu faço administração. A minha pergunta é até um complemento com o que a colega fez ali. Com tanta informação que está diante da sociedade, diante da globalização, houve muita perca de venda, houve declive em relação às vendas na sociedade, até pelos riscos que acabam acontecendo com o produto, pelo uso do produto? Eu acho que nós estamos vivendo isso. A sociedade está ficando muito mais consciente do que consome. Se você falar com o meu colega da Coca-Cola, ele está sofrendo o mesmo problema. As pessoas estão evitando tomar bebida refrigerante. Se você falar com o pessoal de combustível, eles estão tão preocupados quanto. As pessoas estão querendo deixar de usar carro e usar mais carro elétrico e tudo mais. Todos os produtos que têm ou risco ou algum impacto na saúde ou no ambiente estão caindo vendas. E isso é um fenômeno global e é um fenômeno que também acontece no Brasil. E a empresa tem que se adequar a isso. A nossa forma de ver esse processo é que a gente tem que tentar oferecer produtos que tenham o menor risco. Eu não sei se vocês já ouviram falar, tem um novo produto, não é permitido no Brasil ainda, que é cigarro eletrônico, que é basicamente, o grande problema do cigarro não é a nicotina. A nicotina é como a cafeína, é um estimulante. O grande problema do cigarro é a fumaça. Porque quando você ingere a fumaça, você inala a fumaça, você basicamente traz
um monte de substâncias que você não deveria. A mesma coisa quem trabalha num ambiente poluído ou quem dirige o ônibus no centro do Rio de Janeiro. Você está inalando substâncias que são poluentes. Se você elimina a fumaça, você elimina 95% dos riscos. Então, a nossa postura em relação a isso é, sim, nós vendemos um produto que tem risco, que é controverso, que tem que seguir todas as regulações, e nós investimos muito em desenvolver produtos com menos risco. Por isso que a gente acredita que cigarro eletrônico tem que ser liberado no Brasil, porque ele vai permitir que, se as pessoas escolheram consumir nicotina, eles podem consumir com 95% menos risco, porque não tem fumaça. Ele é um vapor de água, é um vaporizador. E esse é um outro debate que a gente está tendo também com o governo, para que o governo brasileiro libere. E, de novo, é um exemplo do código de ética, de governance vivo. Apesar da gente acreditar que o governo brasileiro deveria liberar, a gente está tentando influenciar a agência reguladora através da imprensa, através do debate público, através do debate nas universidades, para que isso, então, convença o governo a mudar. A gente não vai lá em portas fechadas e faz reuniões com qualquer benefício para ninguém. E a consequência disso é que esse produto que podia estar liberado no Brasil hoje não está, e a gente não sabe quando vai ser liberado, porque depende da aprovação do governo. Então, de novo, ética, governance, compliance, é fácil falar, mas quando você, na empresa, tem um problema como contrabando, que significa metade do teu negócio, ou uma oportunidade de oferecer um produto que tem 95% menos risco, isso depende do governo, e você continua não cruzando a linha, esse é levar a ética no dia a dia, de fato, ética na vida real. Então, estatisticamente, a venda caiu bastante? A venda cai. Isso é uma tendência nos últimos 20 anos e continua caindo. Eu diria que o cigarro começou há mais tempo, porque o conhecimento das pessoas sobre os riscos tem mais tempo. Mas se você vê as vendas de produtos como refrigerante, bebida, combustível, elas também estão caindo, mas mais recentemente. Mas é a natureza da nossa sociedade, está ficando cada vez mais consciente do que consome. Tá bom, obrigado. Bom? Obrigado para todos, boa noite. Muito obrigado. Vem cá que eu tenho um presente para você também. O dia que você me convidar para tomar um café na sua sala, eu quero ver isso lá, hein?